Quero convidar você, Igreja do Senhor, a abrir a sua Bíblia junto comigo no Evangelho de João, capítulo 1. A igreja, ela é resultado da morte e da ressurreição de Jesus. Se Jesus não tivesse deixado a sua glória, não haveria igreja. Sem Ele, sem Jesus, nada do que existe, existiria. Tudo existe por causa de Jesus. Então, o Evangelho de João, capítulo 1. Só quem encontrou, diga amém. Diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Quantas coisas foram feitas? Todas as coisas. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecerão contra ela. Até aqui, por enquanto. João capítulo 1, verso de 1 a 5. Nós precisamos entender, meus irmãos, que o Senhor é a fonte de vida para nós. Ele mesmo disse, no seu discurso de João capítulo 6, ele disse que Ele é o pão da vida. Então Ele é o nosso alimento, Ele é o nosso sustento. Tudo que existe veio a existir por causa dEle, por Ele e para Ele. Então o tema da meditação de hoje é em Jesus, por Jesus e só Jesus. Esse texto nos fala um pouco sobre isso e nos fala então de que tudo que existe só veio a existir por intermédio dele. Quem é esse ele? Jesus. Por intermédio de Jesus é que existimos. É que hoje nós podemos dizer que existe igreja. A igreja é um resultado da obra de Cristo Jesus. O que é a igreja? É a reunião do povo de Deus, dos salvos, dos eleitos, dos escolhidos do Senhor. É a reunião do seu povo, que só existe por conta do sacrifício de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então nós precisamos entender, meus irmãos, que tudo existe por Ele. Tudo existe por Ele, inclusive eu e você. Nós existimos pelo Senhor. E eu quero ler com você a carta de João, primeira carta de João. Queria que se desse uma chegadinha lá. 1 Pedro, capítulo 1, do verso 18 até o verso 21. Vamos meditar sobre a obra de Cristo Jesus, o que isso representa para nós. Primeira Pedro, capítulo 1, versículos de 18 a 21. Diz assim: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Então nós precisamos entender que tudo existe por Jesus. E a palavra do Senhor diz que desde antes da fundação do mundo, o sangue de Jesus já havia sido derramado, ou já havia sido decretado a obra de Cristo Jesus em resgate de nós, a sua igreja.
E a nossa fé, a fé cristã, a fé do discípulo do Senhor Jesus, precisa ser uma fé que entende que tudo existe por Ele, por causa dEle. E por que eu medito sobre isso? Porque nós precisamos do entendimento, meus irmãos, para que a nossa fé não venha a sair de Cristo e voltar para o homem. Existem pessoas declarando fé em Cristo Jesus, mas na verdade têm fé apenas e tão somente em si mesmo. Quando eu oro e com isso eu penso que eu consegui comprar um favor do Senhor, então a obra não é do Senhor, mas a obra é da minha oração. Quando eu jejuo e penso que através do meu jejum eu estou conseguindo um favor do Senhor, a minha fé não está em Cristo, mas a minha fé está em mim, no meu sacrifício, nas minhas promessas, na minha oração, no meu jejum e não em Cristo. E o texto que nós lemos de João diz que tudo que existe ou veio existir foi por intermédio dele. Há poder no sangue de Jesus, amém? Há poder na obra de Cristo Jesus, o Senhor, e é por causa dele que aqui estamos. Não há nada que possamos fazer que venha mudar isso. Então, por que eu oro? Porque eu jejuo? Porque eu preciso de mudança. Quando eu oro, eu reconheço que eu preciso de mudança. Quando eu jejuo, eu estou sacrificando a minha vontade, eu estou deixando que a vontade do Senhor prevaleça, eu estou dominando a minha vontade, mas com isso eu não estou comprando o favor de Deus. Amém? Porque tudo existe por Cristo, tudo existe por Ele. Somos igreja por causa dEle, por conta do Senhor, e não por obra nossa. Esse texto que nós lemos de João, tanto agora, e esse de Pedro também, ele nos fala sobre isso. Eu quero reler agora com você, com esse entendimento. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Então esse texto fala que é através de Jesus que a obra do Senhor acontece, através de Jesus é que nós estamos aqui, que nós somos igreja. Só existe igreja por conta de Jesus. Nós vivemos por causa da morte de Jesus e pelo sacrifício de Jesus. Então, nesse culto de ceia, nós precisamos centralizar novamente a nossa fé em Cristo. Deixar que Cristo, de fato, tenha no nosso entendimento a real importância e não venhamos a colocar o homem como centro, como muitas vezes acontece. Não é a minha oração que move ao Senhor. Eu oro porque eu preciso orar, porque eu preciso do Senhor. Mas Deus age porque Ele é bom. Deus age pela sua bondade. E é por conta dEle que nós aqui estamos. Não há nenhum mérito meu ou teu nisso. Amém? O segundo ponto que eu quero meditar com os irmãos, que a nossa salvação, ela é por causa de Jesus. Somos salvos em Jesus e não por conta de obras nossas. Nesse nosso culto de ceia, nós precisamos relembrar disso também, que é por conta de Cristo Jesus que nós temos salvação. Ninguém é bom suficiente que possa dizer: eu mereço a salvação. Na verdade, a palavra do Senhor diz que todos nós pecamos e por pecarmos estamos destituídos, afastados, separados da glória de Deus. E o que nos aproxima novamente ao Senhor é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Isso fala lá em Efésios 2, versículos 8 e 9, diz: pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, é presente de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie.
Eu quero ler com você agora sim, 1 João, capítulo 2. Versos de 1 a 6. Diz assim: Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. E ele é a propiciação, ele é a oferta pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Ora, sabemos que o temos conhecido por isso, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente, tendo sido aperfeiçoado o amor de Deus, nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse também deve andar assim como ele andou. Amém? E aí viria a pergunta, se nós pecarmos, estamos condenados ao inferno? Estaríamos, se não existisse para nós o perdão, se não existisse para nós a possibilidade do arrependimento, se não existisse para nós a obra de Cristo Jesus. Mas por conta de Cristo Jesus, do sacrifício de Jesus, nós temos direito à salvação. E o texto inicia dizendo, filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se, todavia, alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Então esse texto nos fala que não somos salvos por nossos méritos. Mais uma vez está falando isso. Somos salvos através de Jesus. E se eu pecar, pastor, se você pecar, ou quando você pecar, porque infelizmente estamos sujeitos ainda, a palavra diz, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo. Essas coisas eu vos escrevo para que vocês não pequem. Todavia, se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo. Existe perdão de Deus para nós. Existe a possibilidade do arrependimento para nós. Por quê? Porque nós fazemos parte da igreja do Senhor. Por quê? Porque Ele nos comprou com o seu precioso sangue. Por quê? Porque Ele nos deu a possibilidade do arrependimento. Então nós, como igreja do Senhor, não podemos nos gloriar da salvação. Podemos sim agradecer, ser gratos ao Senhor, porque somos salvos por Jesus. Ele é a nossa salvação. Ainda em 1 João capítulo 1, versículo 7 diz isso. Se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. De quais pecados? De todo o pecado. Através do sangue de Jesus, pela obra de Cristo Jesus. E uma mentira que existe, que o nosso adversário, o diabo, tenta infundir no coração de pessoas, é que após o pecado já não há mais possibilidade para mim, e a pessoa então, por vergonha, se afasta. Por vergonha, deixa de congregar, se afasta do Senhor. Mas a palavra do Senhor está nos dizendo que existe a possibilidade do arrependimento, e quando há arrependimento, existe também o perdão. Meus filhinhos, disse a carta, eu escrevo a vocês para que vocês não pequem. Se todavia pecarmos, temos um advogado, Jesus Cristo. Você já falou com esse advogado? Você já colocou a sua causa nas mãos desse advogado, fiel e justo, chamado Jesus Cristo? É só por Ele. Como a mensagem de hoje, em Jesus, por Jesus. Só Jesus. Só por Ele. Terceiro ponto que eu quero meditar com os irmãos é com que
com qual autoridade nós podemos vencer? Com qual autoridade eu posso vencer o pecado, as tentações? Com qual autoridade eu posso vencer o mundo, o sistema desse mundo? Eu preciso meditar sobre isso. Mateus capítulo 16, o versículo 18, diz assim, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Nós não podemos e não devemos temer o diabo, mas o diabo teme a igreja. Nós não podemos nos esquecer disso. As portas do inferno, diz a palavra do Senhor, não prevalecerão. E se fala de portas do inferno, fala de algo de defesa ou algo de ataque? De defesa. As portas são de defesa. O inferno, então, existem os seus portais, e a palavra do Senhor diz que esses portais não vão resistir, não resistem à igreja do Senhor. Mas com qual autoridade? De Cristo Jesus, o nosso Senhor. Lucas capítulo 10, versículo 19, nos fala sobre isso, que nós recebemos poder e autoridade para pisar em serpentes e escorpiões, e que nenhum dano, nenhum mal nos causaria, quando assim o fizéssemos. Porque temos autoridade do nome de Jesus. A palavra do Senhor nos diz, e esse eu quero que você acompanhe, em Efésios capítulo 6. Quero que você encontre lá. Enquanto você encontra, eu quero relembrar aos irmãos. Muitas vezes nós falamos no nosso aconselhamento. Nós vamos aconselhar um casal, uma família, e muitas vezes com uma linguagem meio que viciada. Nós falamos assim: meu irmão, minha irmã, você precisa se levantar e guerrear pela sua família. Você precisa guerrear pelo seu casamento. E muitas vezes tem pessoas que não fazem ideia o que é fazer guerra ou guerrear pela família ou pelo casamento. Ou fazer guerra por alguma coisa no reino espiritual. Jesus, em Mateus capítulo 4, a palavra diz que Satanás veio tentar Jesus quando ele estava no deserto. E nós sabemos muito bem que no deserto Jesus fez guerra contra o nosso adversário, usando a palavra. O adversário veio e ele disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Disso viverá o homem. E por 3 vezes a palavra diz que o adversário fez uma investida contra Jesus, e Jesus fez guerra contra o adversário usando a palavra. Então, quando você for aconselhado por seu discipulador, líder de célula, ou mesmo em gabinete pastoral, em conversa comigo, com a pastora, e vier um aconselhamento: olha, você precisa fazer guerra. Nós estamos dizendo para você, você precisa usar a palavra. Você precisa se defender e atacar com a palavra. A palavra do Senhor é a nossa arma. Com qual autoridade nós vencemos? Da palavra do Senhor. Efésios capítulo 6. Se você já encontrou, vamos lá para o versículo de número 10 até o verso de número 18. Diz assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar os dardos, todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação
e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, por todos os homens. Então esse texto fala que existe uma guerra, que existe uma luta, e que nessa luta nós precisamos nos fortalecer no Senhor, na sua palavra, no seu poder. A palavra usa aqui algumas ferramentas que podemos utilizar: a couraça, o cinturão, o escudo, a espada, o capacete, o calçado. Tudo isso está falando de uma vida de santidade. Quando diz a couraça da justiça, o cinturão da verdade, não basta você dizer, tá bom, eu estou colocando agora o cinturão da verdade, mas é uma pessoa que vive falando a mentira. Não deu. Couraça da justiça. A justiça é de Deus, não a nossa. O escudo da fé fala que na hora do problema, aquele que tem fé vai crer no Senhor, crer na sua palavra, e todos os dardos, todo o ataque maligno cairá por terra. Isso é fazer guerra. E ele diz, use também a espada do Espírito, que é o quê? A palavra de Deus. Então nós precisamos, meus irmãos, usar a autoridade que o Senhor tem nos dado. E com qual autoridade nós vamos vencer? É a autoridade do nome de Jesus. Atos capítulo 4, versículo 12. E nenhum outro nome há dado entre os homens, abaixo dos céus, ou acima da terra, nenhum outro nome há entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos, somente pelo nome de Jesus. Somente através de Jesus. Então, por isso, toda a nossa conquista é através de Jesus. Se você está conquistando algo na sua vida pessoal, familiar, profissional, lembre, só por Jesus, é por causa dele. A salvação é através de Jesus, o perdão é através de Jesus. Tudo existimos por conta ou por causa de Jesus. Oramos, mas não é apenas resposta da nossa oração, é a resposta do amor de Deus por nós. Então hoje, quando vamos celebrar a ceia do Senhor, nós precisamos ter esse entendimento, para não correr o risco de declararmos uma fé cristã enrustida, uma fé cristã que na verdade não é uma fé cristã, é uma fé do homem. É a fé que diz, está acontecendo isso na minha vida porque eu sou bom, porque eu orei, porque eu jejuei. Todas as coisas acontecem por causa de Jesus. Eu quero encerrar esse momento, antes de participarmos da ceia, lendo com você, fazendo com você a leitura do Evangelho de João, capítulo 6. Convido você a encontrar na sua Bíblia o Evangelho de João, capítulo 6. Eu quero ler do versículo 41 até o verso de número 63. Diz assim o texto: murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera, eu sou o pão que desceu do céu. E diziam, não é este Jesus, o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como, pois, agora diz, desci do céu? Respondeu-lhe Jesus, não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus, esse o tem visto. Versículo 47. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida.
Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como pode estar este dar-nos a comer a sua própria carne? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Esse é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram e contudo morreram. Quem comer esse pão viverá eternamente. Estas coisas disse Jesus quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Versículo 60. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os: isto vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Jesus estava falando aos discípulos e falando a nós hoje, fala hoje a nós. Nós precisamos nos alimentar de Cristo. E para se alimentar de Cristo, nós precisamos nos alimentar da sua palavra. E quem se alimenta de mim, disse o Senhor, tem vida através de mim. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Você pode ter vida em si mesmo por conta de Jesus, vida eterna em Cristo Jesus. Você pode encontrar em Cristo perdão, em Jesus. Por que existe perdão? Porque eu me alimento de Cristo, eu me alimento do sacrifício de Jesus, eu me alimento da obra que Cristo fez. Por isso existe perdão para mim. Por isso existe a possibilidade do arrependimento. Todas as coisas existem por causa de Jesus. Somos justificados do nosso pecado, perdoados, curados, libertos, livres por causa de Jesus. A palavra diz que quando Jesus falou esse discurso, os discípulos falaram: esse discurso é muito duro. Se alimentar do sacrifício de Jesus. E Jesus acudiu os discípulos, e eu quero acudi-los nessa noite. Que quando ele fala no versículo 63, ele disse: você está entendendo de uma forma carnal, mas o que eu tenho falado a vocês é uma palavra espiritual. A palavra que vos digo, ela é espiritual. Então, quando nos alimentamos da carne e do sangue do Senhor Jesus, não estamos necessariamente comendo o seu corpo vivo. Estamos comendo em memória do sacrifício do Senhor Jesus. E quem participa do corpo de Cristo, da palavra de Cristo, tem através de Cristo salvação. Quem participa do corpo de Cristo pode vencer através de Cristo. Por isso a igreja pode dizer: somos mais do que vencedores, mas não por nós mesmos, por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Tudo posso naquele que me fortalece. Quem? Cristo Jesus, o nosso Senhor. É através de Cristo todo nível de conquista. Não se iluda, meu irmão,
que é através da sua ou da oração de qualquer pessoa que seja. Qualquer nível de graça, qualquer dom, qualquer bênção alcançada, vem de Cristo Jesus. Vem da obra de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Só por Jesus, através de Jesus, por causa de Jesus. Nós vamos louvar ao Senhor. O Ministério de Louvor vai louvar com essa canção. Depois nós vamos participar da ceia do Senhor. No silêncio, no sossego, eu sei que tu és Deus. No secreto, quando busco a ti, restauras meu ser. Chama e eu te seguirei. Sempre eu te servirei. Não há outro igual.